Então, vou apresentar agora sobre a indutância. Aqui é um esquema realizado para a gente mostrar como funciona a indutância. Eu vou voltar nele daqui a pouco. Para falar de indutância, a gente tem que falar, primeiramente, do indutor. O indutor é um dispositivo elétrico e ele armazena energia na forma do campo magnético, né? Esse campo magnético ele é criado pela corrente que passa no indutor, né? E a partir do indutor nós calculamos a indutância dele, que é o tópico a ser trabalhado. Aqui é o símbolo do indutor no circuito e aqui são fotos do indutor na prática, tá bem? Mas pra frente a gente vai entender por que ele é assim. Então, a indutância, aqui está a equação dela, e o L representa a indutância, a área das espigas da bobina, como mostrado aqui no esquema. L é o comprimento longitudinal da bobina, então daqui até aqui. Tem a permeabilidade magnética do meio do núcleo, que pode ter algum material, ou pode ser sem nada, e N é o número de espigas. Aqui é outra representação no circuito, e nesse caso ele demonstra o que está no meio, né? No caso, o meio do núcleo da bobina. Se fosse com ar, com ferro e com ferrite. Certo? Então, a indutância, propriamente dita, ela é a capacidade que o condutor possui de induzir tensão em si mesmo quando a corrente varia. Então, a corrente entrando aqui, ela vai ter a variação de corrente dentro dessa bobina, e o indutor, depois do lançamento dessa corrente, ele se manifesta, né? Ele vai mostrar sua indutância, porque ele responde com uma tensão e com uma corrente contrária à anterior. Então a gente teria a corrente, agora eu vou voltar lá, né? Tá vendo? A gente tem a corrente primária que vem, ela vem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa corrente primária, tem o campo magnético dessa corrente, e a partir dela vai ter uma corrente induzida que se opõe à corrente primária, no caso, que é essa verde, né? Gerando o que o indutor quer. E com essa corrente induzida, a gente tem a indutância, né? Que no caso, então, a gente pode dizer que ele armazena a energia elétrica pelo fato dele, assim que a corrente para de chegar aqui, ele responde com uma corrente contrária. Então ele armazena, ele consegue segurar a energia e essa corrente vai decaindo, né? Ela é medida em R, vendo L, que é com H, em homenagem ao físico que seguiu os estudos dela. Então, ó, a indutância das pode ser calculada com a aproximação dessa equação. E aqui, indutância, número de espigas, permeabilidade, área da seção e o comprimento do núcleo. Aqui a gente mostra como a indutância, o que ela depende. Tem a equação, o número de espigas. Aqui com poucas, aqui com mais espigas. Aqui o espaçamento das espigas, né? Então, no caso, o tamanho, a gente pode dizer o tamanho da espiga toda, se a gente for considerar, né, que ela está menor, então elas vão estar mais próximas. O diâmetro, no caso também influencia na proximidade delas. E o do meio é legal, fiz esse slide, esse outro slide pelo fato de que a gente tem as linhas, digamos, a gente consegue ver a diferença que dá ter um material no meio, né? Então é bem importante para qualquer outra aplicação com um indutor que ele tenha essa coisa no meio, mas um indutor às vezes mais sofisticado. Então, a partir disso a gente tem a indutância mútua, né, que são quando dois indutores, eles estando próximos, o fluxo magnético causado pela corrente vai induzir tensão na outra bobina também, né, essa indutância mútua. Aqui a gente tem a corrente vindo em I1, ele vai fazer a indução aqui dentro do I1, como a gente já era de se esperar, e automaticamente o I1 vai fazer uma indutância em I2, formando essa outra aqui. Aqui do lado a mesma coisa, porém do outro lado, né? A corrente vindo em 2, corrente de 2 vindo aqui no indutor 2, causando também no indutor 1, né, um fluxo magnético.